Audiolivro Tao Te Ching de Lao Tse. Interpretação do Mestre Seixa. Aforismo 58. Se um país é governado com tolerância, as pessoas estarão confortáveis e serão honestas. Se um país é governado com repressão, as pessoas se deprimem e são ardilosas. Quando a ânsia de poder toma a frente, quanto mais altos os ideais, mais medíocres serão os resultados. Busque fazer as pessoas felizes e implantará as bases da miséria. Busque moralizar as pessoas e estará construindo as bases do vício. Assim, o mestre se contenta em servir de exemplo, sem impor a sua vontade. Aponta, mas não fere. É reto, porém flexível. Radiante, mas com um olhar calmo. Interpretação do Mestre Seixa. Este aforismo pode ser visto como uma prolongação do anterior, ao incidir em aspectos relacionados com o equivocado sentido da vontade, tanto a nível individual como coletivo. Lao Tse pontua, uma vez mais, no perigo de uma excessiva regulamentação. Isto está suficientemente identificado. Quanto mais leis se impõem, mais os indivíduos irão contra elas. E nesta reação, as pessoas se deprimem e são ardilosas. Basta que algo seja negado, se oculte ou se proíba para converter-se em objeto de desejo. O ser humano tem um estranho e mórbido hábito de ir contra o estabelecido, por buscar uma liberdade que não encontra. Presume que pode aproximar-se a ela indo na contramão das leis promovidas pelo Estado dominante. Não é capaz de ver que a liberdade está em uma resposta presencial diante dos eventos que acontecem. E falando de mórbido, está claro que o poder os excita até medula. Há aqueles, além de alimentarem-se de comida, alimentam-se de forma viciada de poder. Por quê? Porque supõem um claro enaltecimento do eu, a predominância sobre os demais, o autoelogio, a crença da própria superioridade a respeito de terceiros. Terminam configurando uma oculta trama que deve ser sustentada a todo custo. Então se perde tanto a tolerância como a honestidade. Necessariamente, o poder começa a reprimir para autossustentar-se. Sabemos, através das leis da termodinâmica, que a energia em todo sistema fechado é constante. Assim, para que exista mais ricos, tem que existir mais pobres. Para que alguns acumulem mais poder, tantos mais deverão ser submetidos a este poder. E para mantê-lo, se aplicam cada vez mais normas, que por sua vez geram consequências cada vez mais caóticas. E uma das consequências será a crença equivocada de que a liberdade tem raiz em ir contra o sistema e nada mais. Tudo provém de um cerimonial de confusão. O ser humano está confuso, entre outras razões, porque lhe ensinaram que deve preocupar-se apenas com a sua subsistência. A prioridade é canalizar a sua energia vital e trabalhar para sobreviver, e afogar-se em ócio consumista perfeitamente teledirigidos. Nos esquecemos de pensar, raciocinar, refletir. Não vemos os prós e os contras das coisas. Ainda muito mais longe é ver o fundo metafísico das situações. Envolvido no pragmatismo cotidiano, estamos impedidos de desenvolver um critério próprio e minimamente maduro. A imaturidade inunda as propriedades da sociedade. A classe política não pode ser separada deste cenário tão pobre. E sonhando, se os políticos fossem capazes, como diz Lao Tse a respeito do mestre, de contentar-se em servir de exemplo, em lugar da autoidolatria, e de ficar buscando acumular e sustentarem-se no poder.
podemos imaginar que as consequências seriam maravilhosamente assombrosas. Isso sim, seria uma autêntica e verdadeira revolução. Fim do aforismo 58 do audiolivro Tao Te Ching de Lao Tse. E obrigado ao mestre Seixas por indicar uma atitude pacífica diante da responsabilidade de ter poder.